Oi, gente, boa noite. Vamos começar mais uma live aqui do Movimento Condomínio Verde. Bem-vindos todos vocês. E vamos começar falando um pouquinho o que é o Movimento Condomínio Verde, né? Se você chegou aqui, talvez você já tenha visto a nossa apresentação. Mas se não, veja aqui no canal do Movimento Condomínio Verde. Esse é um movimento criado em parceria entre a Mid-City Projetos e a Nilsan, para propor e apresentar alternativas de gestão otimizada para condomínios. Então, se você tem interesse em saber como gerir melhor o seu condomínio, se você é gestor, síndico, quer saber mais sobre como liderar o seu condomínio agora nesse momento de pós-pandemia, né? Como buscar alternativas mais sustentáveis. Então, esse aqui é o seu canal para você começar a conhecer outras alternativas e soluções. Então, nós, das duas empresas, eu sou da Mid-City e o Fernando da Nilsan, vamos aqui apresentar o que a gente adquiriu em todos esses anos de experiência e conhecimento para trazer conteúdos bem interessantes para vocês. Então, como eu falei, eu sou a Maíra, eu sou arquiteta, formada aí pela USP, em São Paulo. Eu tenho uma pós-graduação em arquitetura bioclimática, mestrado em engenharia civil e agora eu estou cursando meu doutorado em engenharia civil também. Eu trabalho há bastante tempo com certificações e etiquetagem de edificações no geral. Então, é um pouco esse know-how que eu trago comigo e eu vou tentar trazer aqui para vocês, além dos meus conhecimentos em certificação, todo o know-how que a Mid-City tem também, como uma empresa no mercado que é uma referência para eficiência energética, diagnóstico e assuntos correlacionados. Ela trabalha muito também com pesquisa, mas essa parte prática tem uma experiência muito ampla. Então, hoje o tema do nosso vídeo, se você viu por aí, é como encontrar oportunidades de redução de energia no seu condomínio. O que você acha disso? Você já teve alguma ideia sobre por onde você começaria? O que você pensaria, né, para encontrar essas oportunidades? Se vocês estão ouvindo um pouco de eco, espero que não, mas me desculpem. Esse foi o ambiente que foi assim mais adequado para fazer essa transmissão hoje. Então, pensando aí na nossa questão principal, né, o consumo de energia num condomínio. Então, eu vou puxar um pouco o gancho do outro vídeo lançado aqui no canal essa semana. Na terça-feira foi lançado um vídeo sobre gestão ambiental, os fundamentos da gestão ambiental. Esse vídeo está disponível, se você quiser acessar e conhecer um pouco melhor sobre esses conceitos, veja aqui no canal. E é bem legal que ele apresenta uma ideia bem geral sobre a gestão ambiental. Eu tentei passar diferentes formas, né, diferentes vertentes que a gente vai ver dentro dessa gestão. Então, lá eu pincelei algumas coisas sobre consumo de energia e eu vou trazer aqui para esse vídeo para a gente continuar essa conversa. Então, o primeiro ponto que eu apontei ali na questão da gestão ambiental, que seria muito importante para a parte de energia também, é, primeiro, para você identificar alguma coisa, você vai ter que conhecer o que você tem, né? Então, o primeiro ponto para a gente começar a pensar onde teremos aí oportunidades de redução é conhecer quais sistemas você tem no seu ambiente, né, no seu condomínio. A gente aqui pode estar pensando no condomínio horizontal, no condomínio vertical. Então, quais são os sistemas consumidores? É legal primeiro começar fazendo uma lista, mesmo que seja simplificada, de quais são esses elementos que vão consumir energia. Pode ser que você tenha, inclusive, não só um tipo de energia, não seja só energia elétrica, você tenha consumo de gás, você tenha algum tipo, outro tipo de consumo de energia. Então é bom primeiro pegar o papel ou se organizar de alguma forma para ir listando quais são esses elementos com os quais a gente vai lidar, para a gente começar a pensar onde que vão estar essas oportunidades, né?
Então, essa identificação é um primeiro ponto. Como é que você pensa em fazer isso? A gente poderia, por exemplo, andar pelo nosso condomínio e conhecendo quais são todos os ambientes. Às vezes a gente acha que já conhece tudo porque a gente está ali no dia a dia, né, trabalhando naquele espaço, mas quando você para num espaço mesmo, num ambiente só, para pensar, o que eu tenho aqui que consome energia? Às vezes você se surpreende com a resposta. Você começa a ver mais coisas do que você estava pensando, né? Então, como vocês estão nesse espaço e frequentemente, é legal ir visitar ele de novo, mesmo que ele pareça tão claro na nossa cabeça, para a gente começar a fazer essa lista. Quantos itens você tem de cada coisa? Quais são os equipamentos que tem em cada ambiente, né? Para a gente conseguir mapear, primeiramente, o que está englobado no nosso sistema, né? Então, a gente vai fazer esse levantamento e fazer também já uma indicação do qual que é o tipo de energia, que eu acho que isso também é bem importante começar a pensar, né? E outra coisa que a gente vai começar a ver é, dentre desses elementos que a gente tem no nosso condomínio, né? Onde estariam as oportunidades mesmo, de fato. Então, a partir do mapeamento do que está no nosso local, o que a gente tem disponível, então a gente vai fazendo uma coisa um pouco mais detalhada. Então tá, entrei no meu espaço, eu vi que eu tenho lâmpadas, eu tenho bombas, eu tenho um sistema de climatização, eu tenho um aquecedor de piscina, pode ser, eu tenho uma sauna que também, né, tem um sistema envolvido com a produção do vapor e aquecimento. Então a gente vai começar a dizer, bom, aqui eu tenho bombas, mas quantas bombas são? Como é que são essas bombas? Essas bombas são geridas a energia elétrica. A gente pode começar a conhecer um pouco mais desses nossos elementos consumidores, olhando, por exemplo, aqueles adesivos que tem, né, colados normalmente, que vão indicar ali uma potência elétrica, que muitas vezes ou algumas vezes vão indicar, depende do equipamento, né? Vão indicar qual que é a eficiência do nosso equipamento. Você sabe o que quer dizer eficiência? Eficiência, termos bem gerais, vai ser uma relação entre o quanto de energia entra e o quanto de energia, frio, movimento vai ser produzido do outro lado. Então, quanto mais eficiente uma máquina, né, menos energia a gente precisa pôr nela para ela produzir a mesma quantidade ou a mesma resposta, o mesmo resultado. Então, a gente nunca vai poder chamar de eficiente uma coisa que consome pouco e também não produz nada, né? Então, sempre esses valores de eficiência, é legal que eles sejam números altos, né? Para a gente ter uma relação melhor. Então, a gente vai buscar ali um número que pode ser um percentual, pode ter uma base de 85% de eficiência. Talvez se você encontrar nisso uma bomba, a gente vai ter que pensar se isso é eficiência só energética ou eficiência da bomba em produzir, né, o movimento que ela tem que fazer. Mas a gente pode ir já a partir dessa primeira exploração do nosso espaço e conhecendo os elementos que a gente tem. Se a gente for começar a anotar nossas lâmpadas, olhar para cima, ver quantas lâmpadas a gente tem, se tem uma lâmpada diferente da outra, ou se elas são todas iguais, como é que são nossas luminárias, a gente pode começar a tentar descobrir qual que é a potência dessas lâmpadas, né? Eu tenho 3 lâmpadas tubulares, mas elas têm 10 watts, elas têm 15 watts, como é que é essa potência, né? E aí a gente vai elaborando um pouco mais aquela nossa lista de conhecimentos dos espaços. Então, primeiro você identificou aqui, eu tenho 3 espaços principais. E aí, nesses espaços, eu vou ter uma sala com 5 bombas,
Cada bomba eu tenho uma potência, uma eficiência diferente. Na outra, o espaço, eu tenho uma sala de máquinas da minha piscina, então eu estou visualizando ali o que vai acontecer com ela também. Eu tenho uma piscina aquecida, então eu tenho um aquecedor nessa piscina. Como é que é a potência desse aquecedor? Será que ele é a gás? Será que eu tenho um sistema solar? Será que eu poderia ter um sistema solar? Quando a gente vai identificando o que a gente já vai pensando em algumas alternativas, né? Por exemplo, eu vi que eu tenho lâmpadas tubulares. Será que eu poderia trocá-las por lâmpadas LED? Será que isso seria uma boa opção, né? Então a gente começa conhecendo, esmiuçando um pouco mais o que são esses sistemas, como é que eles são compostos, né? Tanto por quantidade quanto por eficiência, e a potência total de cada um dos sistemas, né? Se eu tenho muitas lâmpadas, mas cada uma delas tem 1 watt, e aí eu tenho uma bomba super grande de 50 watts, o que parece que é mais importante, né? E aí tem um outro fator muito importante também para a gente pensar sobre isso. Eu tenho 10 lâmpadas com 10 watts e eu tenho uma grande bomba que tem 500 watts. Mas as lâmpadas ficam ligadas o dia inteiro. E a bomba, ela aciona 2 vezes ao dia. Aí também a gente pode começar a pensar quanto será que vai vir de consumo daquela iluminação e daquelas bombas, né? Como vai ser essa proporção entre esses 2 elementos? Às vezes a gente vê um grande número de equipamentos do mesmo tipo, ou uma potência alta, e pensa, bom, aquele ali é o resultado, né? O grande vilão da minha conta de energia. E às vezes não, a gente se surpreende fazendo essa conta ou tentando fazer essa relação. Boa noite, Isabela. Que bom que você está aí com a gente. E todos vocês que estão aí também nos assistindo. Então, a gente pode fazer esse mapeamento e esmiuçamento por todas essas vertentes. Quantidades, potência, eficiência e tempos de uso, né? Se você não conhece o tempo de uso às vezes é uma incógnita. A gente pode começar a observar um pouco mais para tentar chegar a uma estimativa um pouco melhor, né? Então, às vezes a gente não repara o que acontece quando as pessoas acionam. As outras pessoas linkadas a esses espaços também podem ser uma boa fonte para a gente descobrir. Se só você acessa, fica mais fácil, né? Você puxa lá na memória, quando eu costumo acender isso aqui ou ligar aquele equipamento ali. Mas se não, tem pessoas que estão fazendo manutenção, circulando pelos espaços e a gente vai juntando isso, né? Pode ser que a sua iluminação externa seja um ponto muito importante, mas você já tem uma célula fotossensível. Então, qual período que está programado para essa iluminação acender? Isso vai ser importante para a gente pensar aqui o tempo versus a potência. E aí a gente vai ter o consumo disso, né? Quilowatts por uma determinada hora, a gente vai ter quilowatt-hora. Então a gente vai conseguindo conhecer um pouco melhor onde que estão ali nossos pontos mais estratégicos, né? Pode ser que você tenha 5 elevadores no seu edifício e, na verdade, as áreas de lazer sejam mais restritas, né? Pode ser que esse elevador seja um ponto importante também, conhecer como é que ele funciona, como é que é o acionamento, se ele tem algum sistema inteligente, né, de pensar quando você aperta o botão, qual que vem, qual que não vem, como é que é esse trabalho da energia dentro dele. Existem alguns sistemas que fazem uma recuperação conforme tem o movimento do elevador. Então a gente pode ir buscando isso também e conhecer junto aos fornecedores, né? Porque não é todo mundo que vai saber tudo. Então a gente vai buscando essas informações e juntando esses dados. Então a gente fez lá a nossa lista, esmiuçou o máximo possível o quanto a gente tem de equipamentos, quais são eles, como é que eles funcionam basicamente, né? Se eles têm alta eficiência ou não. Às vezes é legal, se a gente não sabe a eficiência, a gente anotar, por exemplo, a idade dos equipamentos.
Será que eu tenho equipamentos muito antigos que nunca trocou? O funcionamento deles está tudo certo? Ou se tem algum que a gente já sabe que é um pouco problemático, né? Ou funciona devagar, alguma coisa do gênero. Também pode ser um foco, né? E às vezes a gente tem um sistema que funciona tudo muito bem, a gente também vai ter uma eficiência melhor, porque a gente vai conseguir produzir o que a gente precisa também, né? Não adianta eu reduzir consumo se eu não estou chegando ao resultado que eu quero. E aí, com base nessa lista levantada, a gente pode começar a pensar em oportunidades e desafios. Então, um ponto seguinte é a gente começar a pensar a partir desse primeiro levantamento qual seria o ponto mais estratégico a ser abordado, né? Então, eu pus aqui um exemplo. Se a gente tem um equipamento com alta potência que fica ligado muito tempo, provavelmente ele vai resultar num grande consumo. Se a gente tem um equipamento com alta potência, mas que quase não é ligado, pensando no nosso mês, né, como um todo, consumo mensal, aquilo vai ter uma pequena parcela de participação no nosso consumo. Então a gente tem que ir pensando o que vai ser mais estratégico em relação ao consumo total mensal para a gente fazer uma modificação, alterar ou buscar aí uma alternativa, né? Mas não é só consumo que entra na nossa conta, né? Já deixo aí uma dica. A gente vai pensar sempre estratégias que sejam mais efetivas, que vão dar um resultado mais forte, né, para nossa modificação, para alguma intervenção que a gente queira fazer no nosso condomínio. Mas existe também um ponto muito importante quando a gente vai pensar nisso, que é custo, né? Então, essa primeira lista de oportunidades, ela também pode envolver uma estimativa preliminar de custos, né? Às vezes existem estratégias que não vêm tão rápido para nossa mente e que tem custo zero. Isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui em todos esses vídeos, gestão. Se a gente está falando de gestão de condomínios, nem sempre a gente precisa mudar nenhum sistema. Às vezes o horário que está sendo usado alguma coisa, a forma como a gente está operando um sistema que está lá instalado, que tem boa eficiência, ele poderia ser melhorado. E aí a gente precisa entender, né, como é que isso está funcionando. Quando a gente faz esse levantamento e compreensão melhor de quais são nossos sistemas consumidores, às vezes essas coisas aparecem automaticamente. Então, conforme a gente vai entendendo melhor como que o sistema está funcionando como um todo, você fala, eita, por que essa luz aqui está ficando acesa o tempo inteiro? Ou por que aquele sistema ali está ligando, sei lá, eu tenho uma climatização que liga num horário e que depois fica ligada e ninguém apaga, né? Ninguém desliga. E aí a gente está tendo um resultado que é muito negativo. Um consumo que é um desperdício. Um consumo que não traz nenhum benefício. Então, nesse caso, a gente vai poder fazer uma modificação que é fazer uma conscientização das pessoas que usam aquele espaço ou mudar algum procedimento padrão dentro do nosso ambiente e ele vai ter custo muito baixo, né? Então, essa questão do custo, ela também vai ter uma influência aqui muito grande para as nossas decisões. Então, a gente faz esse primeiro levantamento, indica que, eu identifiquei que tem uma grande oportunidade de mudança das minhas lâmpadas, as minhas bombas, elas são um pouco antigas, eu gostaria de mudar, mas é muito caro fazer modificações de bombas. Então, a gente pode criar uma hierarquia. A partir do que a gente está visualizando com estimativas iniciais, né, de custo, de complexidade de modificação, de quanto que eu vou ter de vantagem com isso, a gente pode elencar um pouco. Então, nem toda modificação ou intervenção que a gente vai fazer precisa ser simultânea. A gente poderia fazer uma modificação numa etapa de iluminação externa. Na segunda etapa, a gente vai fazer uma modificação de uma bomba, que eu tenho 10 bombas, mas uma delas é muito antiga, é super ineficiente.
mas eu preciso de um pouco mais de tempo para juntar esse dinheiro, né, para adquirir essa bomba. Ou eu identifiquei que, na verdade, nada disso importa, porque os meus elevadores não estão funcionando muito bem, eles não têm nenhum sistema eficientizador, então eu vou fazer uma troca de elevadores, mas vai ser lá no fim do ano. Enquanto isso, eu vou pensar na melhor gestão dos ambientes, os horários de acendimento de lâmpadas e desligamento de sistemas, e vou conscientizar os usuários para que eles não vão cada um sozinho no elevador, por exemplo, enquanto não faço essa troca, né? Então a gente pode enumerar algumas atividades que trariam benefícios para o nosso condomínio. E aí, o que viria em seguida? Viria em seguida uma previsão do que vai acontecer. Então, às vezes a gente faz essas análises bem iniciais, né? Você acha que você está pronto para fazer todas essas análises? Você conhece o impacto de tudo isso? Às vezes a gente vai precisar elaborar alguma coisa mais complexa para prever quais são os cenários mais adequados, né? Então, talvez a gente precise pegar essa lista preliminar e começar a fazer umas ligações para ver custos reais, né? Ou a gente vai se deparar com um sistema que não é só uma troca ou só uma coisa simples que precisa ser feita, precisa ser feito algo mais elaborado, e você descobre que você não tem todas as ferramentas para prever o que vai acontecer, né? Então você precisa, por exemplo, contratar uma empresa para fazer um diagnóstico energético. Talvez seja o caso, né? O diagnóstico energético é exatamente isso que a gente está conversando. Compreender o que está acontecendo no seu sistema, no seu edifício, no seu condomínio, compreender todos os equipamentos, qual que é esse consumo, né? Tem uma outra ferramenta que vai ser bem interessante para a gente fazer o passo seguinte do diagnóstico, que é a previsão, que vai ser a sua conta de luz também. Às vezes a gente vai ter todos os equipamentos listados, já uma estimativa de quanto tempo fica ligado, etc. A gente pode comparar o que a gente pensaria que seria o consumo, né, com base nos dados que a gente levantou, com de fato a conta mensal. E aí pode ser que você encontre alguns sistemas que sejam um pouco mais difíceis de saber o que acontece com eles. Por exemplo, essas bombas que ligam só em momentos muito específicos, ou você tem alguns sistemas de climatização bem importantes, e aí como é que varia esse consumo do sistema de climatização, né? Pode ser que ele não seja linear, pode ser que você pegue a sua conta de consumo e ela tenha meses mais altos, meses mais baixos, né? E fique um pouco mais complexo para entender tudo que está acontecendo no seu condomínio. Então, pode ser que você precise realmente de um pouco de ajuda para entender o que está acontecendo e fazer essas previsões, né? Então, o diagnóstico energético, ele tenta dar um retrato do que você tem e propor esses cenários de modificação, que são cálculos também, né? A gente não consegue, não vai só pensar o que seria possível, mas é sempre bom a gente chegar no número final. Olha, se você investir X de dinheiro, você vai ter um retorno em 3 anos do que você investiu por conta de tudo que você vai reduzir no consumo de energia. E aí você pode pensar, bom, então vale a pena eu fazer esse investimento agora, porque em 3 anos não vou ter consumido, né, a mesma quantidade do que eu estou investindo agora. Então esse que é o nosso retorno. E depois disso, eu vou só ter benefícios, né? Então já se pagou o primeiro investimento que eu fiz e agora eu estou só recebendo por conta dessa modificação que eu realizei, né? Então isso é muito importante, a gente sempre fazer essa troca entre o investimento que a gente faz inicial, o tempo que vai demorar, né, para a gente ver esse investimento retornando para a gente, e a gente ir pensando o que vale mais a pena. Porque também não é só custo, tem também o impacto que você vai ter no seu condomínio, né? Eu quero fazer um grande investimento, trocar todas as minhas bombas. Isso significa que você vai ficar sem água no prédio inteiro por um dia. Isso é um custo, né? Um impacto que às vezes a gente não põe na ponta do lápis.
Mas imagina a quantidade de reclamações que você vai ter. Então, às vezes nem vem na cabeça fazer uma intervenção dessa, né? Mas pode ser que em etapas isso funcione de uma forma muito melhor e que seja sim a melhor saída, se esse é o ponto crucial do seu condomínio, né? Então a gente tem que fazer essa elaboração do que é essa relação entre o investimento, a complexidade disso, os impactos que a gente vai ter com essas modificações e qual que é o retorno, o benefício que a gente vai ter com isso, né? Então, como eu falei aqui, pode ser um pouco mais simples, depende dos sistemas que você tem, do quanto você conhece o que está instalado e também de um certo, às vezes, preparo, né? Um pouco de formação para conseguir lidar com essas coisas. Às vezes você olha para essas coisas que eu estou dizendo aqui e fala, vixe, eu não quero lidar com nada disso. Então pode ser que você consiga, né, desenvolver isso ao longo do tempo de uma forma muito legal, mas talvez você precise de ajuda, né? A Mitsigi, por exemplo, trabalha com um sistema muito bacana e propõe uma ferramenta para ajudar muitas pessoas a fazerem isso, que é o Energy Brain. Então, essa ferramenta, o que ela se propõe a fazer? Ela se propõe a organizar esses dados, porque eu falei aqui muitas coisas, né? Mas se você tem isso estruturado, já simplifica bastante a vida para entender o que tem que fazer. E ajudar as pessoas a fazer isso de forma remota. Afinal, agora, se a gente vai chamar um profissional, a gente também tem que pensar: esse profissional vai ficar circulando aqui? Será que ele vai cumprir com todas as obrigações, né, que a gente precisa de máscara e de cuidados com a disseminação, né, de doenças que a gente está enfrentando essa pandemia muito complicada? Ou a gente vai descobrir que o profissional no lugar onde a gente está, ele é muito caro e a gente queria conseguir fazer isso, mas é inviável. Então, uma alternativa que a Medexist tem trabalhado bastante é como fazer esse auxílio de forma remota para que as pessoas possam entender esses dados, fornecer esses dados, e a Medexist consegue fazer esses cálculos mais elaborados dos cenários futuros, por exemplo. Às vezes você não está interessado em entrar nisso, né? Porque não é a sua área. Ou você quer, ou precisa, né? A gente sempre convida todo mundo a conhecer o máximo possível, porque conhecimento é uma arma para você conseguir andar para frente e se apropriar das opções que você tem. Conforme você conhece melhor, você consegue opinar melhor também sobre o que você está recebendo de informações, né? Então é muito importante essa aproximação. Mas às vezes algumas ferramentas vão te dar um apoio e fazer uma parte do trabalho que você também não tem tanta facilidade, né? Então isso também é uma alternativa muito importante e viável. Então essa ferramenta é muito legal. Se você quiser saber mais sobre o Energy Brain, busque aí nas redes da Mid-City Projetos. E se você quiser continuar sabendo mais sobre energia e oportunidades, continue acompanhando aqui com a gente, porque com certeza esses vídeos vão te ajudar muito a entender as possibilidades que você tem e ir buscando essas melhorias de gestão, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu trouxe hoje. E no nosso próximo vídeo, que vai ao ar na terça-feira que vem, o Fernando vai apresentar para que servem os 4 R's para o seu condomínio. Você já ouviu falar dessa expressão? 4 R's? 7 R's? 3 R's? Então, se você não sabe do que a gente está falando e ficou curioso, não perca o próximo vídeo da terça-feira. E se você achou esse vídeo legal, deixa aqui um like, segue a gente, se inscreve no canal do Condomínio Verde e vamos juntos fazer esse movimento. Então é isso, eu sou a Maíra, boa noite para vocês e obrigado por todo mundo que acompanhou.